E aí, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pipelines, né? O que são pipelines, um pouquinho de origem, de conceito e principalmente os principais tipos de pipelines que a gente vê no mercado de vendas. Então, se você é profissional de vendas, head de vendas, se você opera ou lidera uma operação de vendas, me acompanhe até o final nesse vídeo para você dominar um pouquinho mais pipelines. Bom, vamos começar pelo começo falando sobre o processo de vendas. O que é um processo de vendas, né? Nada mais é do que um passo a passo de atividades, né? A gente costuma falar aí no mercado do conceito de funil de vendas. Então, o que é necessário para conduzir um lead desde o começo de um processo até o final desse funil, ou seja, desde o primeiro momento de prospecção, de tentativa de contato desse lead, até concretizar de fato o fechamento daquela venda ou daquela primeira venda. E aí a gente tem os benefícios de um bom processo, e obviamente que aqui não tem muita regra, depende da operação, depende de cada contexto, de cada empresa, do momento também, obviamente daquele time de vendas, mas geralmente os benefícios e o impacto para o negócio têm relação com aumento de faturamento, ganho de produtividade, né? A gente tem visto uma maior organização interna, melhor documentação também, quando a gente tem um processo de vendas azeitado, e isso acaba resultando, do ponto de vista de gestão, em mais previsibilidade de ganhos, né? A gente consegue prever melhor, ter um melhor forecast de vendas quando a gente tem um processo, um pipeline bem desenhado. Agora, a gente tem visto no mercado basicamente 4 níveis, né, de processo de vendas nas startups e empresas que a gente acompanha aqui na Inside. Eu classifico em inexistente, tácito, estruturado e dinâmico, tá? O que quer dizer cada um deles? Bom, o inexistente é quando de fato não tem nada. Geralmente no começo da operação a gente ainda não parou para pensar e desenhar um processo, ou aquele processo de vendas ainda não foi executado, se foi executado algumas vezes só. Agora, quando a gente vai para o tácito, aquele processo até já foi executado. Obviamente ele está na cabeça de quem está executando, só que o grande problema é que ele só está na cabeça daquela pessoa. Ele não está documentado em nenhum lugar e não existe ainda uma rotina, né, de passagem de bastão muito bem desenhada e de treinamento para novas pessoas conseguirem absorver e rodar aquele processo de venda. O estruturado é quando o processo ele existe, ele é documentado e ele já está num playbook de vendas ou em algum lugar na empresa. E o dinâmico, além do processo de vendas existir, ele meio que já é modificado ao longo do tempo. Então ele tem uma rotina de auto-melhoria, vamos colocar assim, e conexão plena ali, ou ideal, com a jornada de compra do cliente. Então quando o processo ele já atinge um patamar super evoluído, só que além desse patamar estruturado, ele se auto-melhora, né? A cada X tempo a empresa consegue otimizar esse processo através de uma série de práticas, é o que a gente chama de momento dinâmico do processo. Então, dito isso, quando a gente fala em processos e pipeline de vendas, tem 3 conceitos que eu acho que vale a pena trazer aqui, né? O primeiro é o pipeline ou o funil, tá? O segundo são processos de modo geral e o terceiro é a jornada de compra do cliente. Essas coisas elas podem parecer a mesma coisa, mas na prática não são. Bom, a jornada de compras do cliente é basicamente todo o fluxo de interação desde a perspectiva do cliente, né? Experiência desde a perspectiva do cliente, que ele demora para efetuar uma compra de alguma coisa. Então, desde o processo de concepção do problema, até entendimento da solução, até ele chegar naquele momento de, cara, beleza, preciso comprar esse produto ou serviço e chegar a negociar e comprar a solução. Quando a gente vai para o processo de vendas, basicamente são etapas, né, e atividades que tem que acontecer de uma certa forma, e aí entra uma questão de padronização, obviamente, no nível ideal para a empresa, para que a gente atinja a melhor eficiência possível no processo de vendas como um todo, no fluxo da venda como um todo. E isso tem que ser, obviamente, alinhado e adequado à jornada de compra. As coisas têm que conversar, né? Tem que fluir de uma maneira que o meu processo de vendas ajude o cliente a comprar e não o contrário. E o que seria o pipeline de vendas nessa jogada toda? Nada mais é do que a representação visual. Então, o pipeline é basicamente a representação visual desse processo como um todo, desse funil de vendas. E ele é composto por 3 elementos chaves, que são etapas, gatilhos e propriedades ou campos, personalizados ou não, de acordo com a nomenclatura aí de algumas empresas e alguns CRMs. Então, basicamente, ele te mostra o fluxo de negócios, né? O fluxo de negociações que estão acontecendo em diferentes momentos desse grande processo de vendas, entendeu? Por isso que o pipeline é muito importante
na sua gestão de vendas e no seu controle, seja das suas vendas ou seja do seu time de vendas. Então, um bom pipeline de vendas tem alguns princípios. Primeiro, ele precisa ser efetivo. Segundo, ele precisa ser centrado no cliente, como a gente falou, e ele precisa ser orientado a dado. Então, quando eu falo que ele precisa ser efetivo, na prática, ele precisa ter uma máxima capacidade de processamento e ele precisa ser eficiente também. Eu preciso ter uma taxa de conversão entre as etapas dele que realmente façam sentido do ponto de vista econômico para a empresa e, obviamente, tem que ser um funil direcionado ao fechamento, ao ganho do negócio. Quando é centrado no lead, tem muito a ver com a adaptação dele para a jornada de compras que a gente falou anteriormente. Então, eu preciso adaptar o meu processo de vendas ao tipo de lead ou da empresa que eu estou vendendo, para eu conseguir gerar mais valor ao longo do processo e ajudar o cliente a comprar. E, por fim, ele precisa ser orientado a dados. Por quê? Porque um bom pipeline é um pipeline específico e mensurável. Eu tenho uma lógica clara de indicadores em diferentes momentos que me ajudam a entender o que está acontecendo. Aquele papo da previsibilidade que a gente falou anteriormente no começo do vídeo. Bom, eu vou fazer um vídeo específico sobre etapas e gatilhos de passagem, né, elementos do pipeline ali que eu citei. Mas eu quero trazer nesse vídeo os principais tipos de pipeline que a gente vê no mercado. Hoje a gente tem visto 4 conceitos aí que vale a pena comentar. O pipeline de PMEs, ou seja, pequenas e médias empresas. Um pipeline enterprise, né? O pipeline transacional e o pipeline Y. São 4 tipos que eu acho que vale a pena especificar porque são mais comuns. E na verdade o pipeline Y ele pode fazer parte de diferentes tipos de vendas. Quando a gente começa falando do pipeline transacional, vamos começar pelo transacional. O pipeline transacional seriam vendas rápidas. Geralmente vendas B2C, que a gente fala direto para o consumidor, ou num formato, mesmo que seja B2B, de um ticket médio muito baixo, um volume de transação muito alto. São vendas rápidas. Então, nesse pipeline, a gente tem uma configuração de muito volume e menos etapas. Já no caso do PME, do pequena e média empresa, né, é um pipeline que consiste em uma venda que ela está no meio do caminho, né, entre uma venda transacional e uma venda muito complexa, muito enterprise. Então, geralmente são ciclos de vendas aí que estão na casa de 15 a 30 ou às vezes um pouco mais, né? 45 dias. É um fluxo de venda que a gente sim tem algumas etapas importantes, mas o tempo de duração daqueles negócios por etapa é um tempo relativamente curto, né? Um tempo que não pode ser muito alto, senão a conta não fecha também em termos de eficiência. Já o pipeline enterprise, geralmente ele conta com algumas etapas adicionais, né? Algumas etapas de validação técnica, por exemplo, ou de etapas de contratação mais específicas, de processos de fechamento mais específicos. E ele é um pipeline que sim, considera um ciclo de venda por etapa e total muito maior do que os demais. Quando a gente fala de pipeline em Y, é aí onde a gente tem um conceito, ou tridente, né, que tem gente no mercado que fala, que indica que leads chegam de diferentes fontes. Então, tanto o pipeline enterprise, quanto o pipeline transacional ou pequena e média empresa, podem ser pipelines considerados em Y, ou seja, eu tenho um funil, mas ele tem diferentes entradas de leads de diferentes fontes em momentos diferentes do funil. Então, um exemplo de pipeline Y legal seria um pipeline que eu tenho ali as etapas de pesquisa, prospecção, qualificação, depois investigação, demo e negociação e fechamento, alguma coisa assim. Só que o lead inbound, ou seja, o lead que eu estou gerando via campanhas de mídia paga, via levantada de mão que chegam até o meu site orgânico e tal e pedem para falar comigo, eles entram no começo desse funil, lá na etapa de pesquisa. E eu posso ter outros funis de trabalho de prospecção outbound que qualificam, por exemplo, melhor esse lead e já me entregam ele na etapa ali de qualificação diretamente, ou numa etapa já mais avançada da venda no caso de outbound. Isso é o conceito de pipeline em Y, é quando eu tenho diferentes origens entrando em momentos diferentes, etapas diferentes no meu pipeline. Bom, quais são os momentos-chave de um pipeline, né? Geralmente eu tenho um momento-chave que é o momento de geração do lead, origem desse lead e qualificação, né? É um momento mais inicial. Depois eu tenho momentos de investigação,
principalmente em vendas mais complexas, né, com tickets maiores. Quanto maior é o ticket, geralmente, mais eu preciso aprofundar essa investigação. E aí eu tenho uma etapa de apresentação da solução. E aí ela pode ser uma demo, no caso de um software, ou pode ser um portfólio, né, no caso de uma empresa industrial. Eu posso, inclusive, ter apresentações via PowerPoint, dependendo de empresa e serviço. Isso depende muito. A forma que você conduz e mostra a sua solução, obviamente, vai depender bastante. E aí depois eu posso ter ou não etapas de validações técnicas, né? De novo, dependendo da complexidade da venda. E eu tenho etapas finais que envolvem uma negociação até comercial e um processo de fechamento, de contratação de fato depois do ok, né? Porque num processo de vendas complexas, é muito comum eu, depois do ok, ainda ter uma série de atividades de vendas que eu preciso fazer para concluir aquela venda. Para fechar esse vídeo, eu queria deixar a mensagem do que acontece sempre, né? Porque é muito legal, independente do pipeline de vendas que você atuar, do tipo de vendas que você atuar, tem algumas coisas que geralmente sempre acontecem. Né? Vamos colocar aí 4 coisas. Você vai ter um momento do seu pipeline que você vai ter que gerar uma oportunidade, que é a entrada desse pipeline. Então aqui, o que seria a chave é a qualificação. Você precisa qualificar e perceber se a pessoa precisa e a pessoa tem um perfil ideal que você busca como cliente. Depois você tem uma etapa de encontrar o problema ou entender o problema, que isso daí, óbvio, toda venda vai ter isso, de forma mais aprofundada ou menos, mas vai ter. E aqui é onde você, de fato, vai enxergar como você vai realizar aquela venda. Você enxerga o caminho nessa etapa. Por isso que essa etapa que a gente fala de descoberta ou investigação, ela é crucial numa venda. Aí depois você vai para um terceiro momento do pipeline, que é o de mostrar a solução, que é basicamente você entender por que resolver, por que agora e como é a melhor forma de resolver esse problema, ajudar o seu cliente a resolver esse problema através da sua solução. E por fim, você chega na etapa do ok, do aceite, que envolve um processo de negociação final e um processo de fechamento, que muitas vezes é uma assinatura ou é um pagamento da solução. Se você não segue ainda o canal da Inside, eu vou fechar com aquele pedido especial para você seguir, tá? E você ativar o sininho das notificações e interagir nesses vídeos, que a gente está postando uma série de vídeos para profissionais e heads de vendas aqui no nosso canal. Então, se você tiver sugestões, inclusive, somos todos ouvidos. E eu vou fazer mais vídeos sobre pipeline. Então, acompanha as nossas séries de pipeline de vendas aqui na Inside, que tem muita coisa legal para a gente falar ainda.